Irmãos, Deus tem me dado a direção. Domingo passado eu preguei sobre libertação. E Deus me traz mais uma vez a falar sobre batalha espiritual, libertação. E confesso que estava até agora imaginando como eu iria abrir esse culto. E vendo agora as palavras do pastor em relação a Israel. E começo a entender por que Deus me deu essa direção. Entenda, irmãos, que eu não sei se isso é fato, mas eu vou colocar o que foi noticiado. Foi noticiado que a defesa de Israel falhou. Irmãos, entenda que é muito pior quando você pode se defender e não consegue, do que quando você não consegue se defender por si só, sim ou não? E quando a defesa falha, sofre as crianças, sofre os jovens, sofre os adolescentes, sofre os adultos, sofre os idosos. E o que Deus vem falar comigo, com você nessa manhã é: onde estão suas armas? Aleluias. Ou será que é lá em Israel, onde as crianças estão sendo mortas? E pior do que morte da alma é a morte espiritual. Ou será que você não conhece bebês que estão nascendo fora da palavra de Deus? Irmãos, eu sei que você se sensibiliza com a morte física. Bebês sendo decapitados. Mas e bebês vivos, sem a chance de viver? Aleluias. Jovens não tendo a oportunidade de encontrar o seu Salvador. Israel, quando viu isso, prontamente levantou suas defesas, prontamente foi atrás dos reféns. E o que mais me chamou a atenção, Israel armou a população. Porque às vezes, irmãos, a gente acha que a responsabilidade de pregar o evangelho é para aqueles que estão aqui em cima, de defender aqueles que estão aqui em cima. Não, nós fazemos parte do mesmo povo. Onde estão as tuas armas? Essa manhã é manhã de batalha espiritual, guerra. Só que a primeira coisa, você precisa acreditar que o mundo espiritual existe. E Deus falando comigo, dentro da preparação dessa palavra, Ele dizia: chame os meus discípulos para o altar. Chame os meus discípulos para o altar. Eu comecei a conversar com Deus, falei: Senhor, mas quem está no seu altar? Ele falou: está no meu altar aqueles que me adoram. Aleluias. Mas Deus, Ele não quer aquele que canta, Ele quer aquele que adora em espírito e em verdade. Eu falei: Senhor, quem está no seu altar? Ele falou: aqueles que pregam. Mas aqueles que pregam que é chegado o reino de Deus. Aqueles que têm relacionamento comigo. E às vezes você pode falar: meu Deus, mas e eu? Será que eu vou pregar? Eu vou pegar um microfone? Será que eu vou cantar? Será que eu vou louvar? Eu falei: mas Senhor, quem mais está no seu altar? Aqueles que testemunham de mim. Aleluias. É manhã de recrutamento, irmão.
Você precisa sair daqui nessa manhã armado e sabendo da tua obrigação que aqueles que estão sofrendo do teu lado. Irmãos, nós não podemos ser uma igreja covarde. Eu não quero entrar no mérito, mas Israel é um povo só. E é por isso que Deus os escolheu. É manhã de você entregar tudo que você tem aqui no altar, mas sair daqui com aquilo que Deus quer que você leve. Nós vamos cantar uma canção. Eu gostaria que você ficasse de pé. Se puder melhorar, apagar, só diminuir um pouquinho a intensidade da luz, irmãos. Entenda que Deus quer falar com você a partir dessa canção. Não saia daqui do mesmo jeito. Nós não viemos num encontro de pessoas. Ele está aqui falando comigo, falando com você. Deixa Ele falar no seu coração nessa manhã. Aleluias. Em fervente oração, aleluias, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Oh, aleluias. Mas só podes fluir, aleluias, o que estás a pedir. Obrigado, Deus. Quando tudo deixares no altar. Aleluia. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer. Quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar,
Só então hás de ver que o Senhor, Ele tem poder. Quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Pai, em nome de Jesus, coloco diante de Ti a Tua igreja. Pai, nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, Senhor, mas sim contra principados e potestade. Meu Deus, então no Teu nome, Senhor, começo a repreender agora toda obra de macumbaria, de feitiçaria. Meu Deus, toda obra contrária, toda inveja, toda palavra contrária, toda maldição hereditária, Senhor. Meu Deus, toda cegueira espiritual, meu Deus, todo espírito de confusão, todo espírito de competição, Senhor. Tudo aquilo que tem, meu Deus, cegado a Tua igreja, tirado o foco da Tua igreja, meu Deus, eu repreendo agora na autoridade do nome de Jesus. Pai, que o Teu nome, Senhor, que é o nome que está acima de todos os nomes, Senhor, venha ser o foco dessa igreja. Pai, em nome de Jesus, começa a visitar a mente e o coração, esvaziando, meu Deus, de toda preocupação, meu Pai, de toda dor, Senhor, de tudo aquilo, meu Deus, que tem impedido as pessoas de sentir a Tua presença. Santo Espírito do Senhor, Tu és bem-vindo aqui. Toma o Teu lugar, toma o lugar, meu Deus, dessa palavra, Pai. Venha falar conosco, meu Deus, e que essa seja uma semente que venha, meu Deus, germinar e seja uma árvore frutífera que Te agrade, em nome de Jesus, amém. Podem se sentar. Lucas 8, 25. Aleluias. Irmãos, Deus está chamando os seus discípulos. E quem são os discípulos? Aqueles que trazem a presença. Tudo na vida existe situações que elas não vêm sozinha. Existe um texto, existe um contexto. E aqui Jesus olha para esses discípulos agora e fala assim: onde está a sua fé? Perguntou ele a seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até os ventos e as águas dá ordem e ele lhes obedece? Irmãos, entenda que toda vez que Deus chama alguém para ser discípulo, vai ser para você que Deus vai mostrar que Ele é real e que Ele tem poder natural e sobrenatural. Versículo 22. O problema, meus irmãos, é que de repente Deus faz coisas na nossa vida que a gente não estava esperando. E as coisas acontecem, porque Ele fala: certo dia Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Irmãos, era um dia, tem algumas traduções que falam certo dia, um dia como aqueles. E talvez de repente Deus te coloca num dia onde Ele te dá uma direção. Você sabe que é Deus. E Ele fala: vamos para o outro. Jesus garantiu que chegaria ao outro lado, sim ou não? Mas Deus não falou que teria uma tempestade no meio. Entenda que toda vez que Deus te chamar, Ele vai colocar você num barco. E maré mansa não forma bom marinheiro. Sim ou não? Aqueles que passaram as maiores dificuldades
talvez seria esses que você gostaria no piloto do teu barco, sim ou não? Então, isso que está acontecendo na tua vida. Aleluias. Que talvez às vezes você olhe e fala assim como eles disseram: Senhor, parece que você dorme, será que você não está vendo o que está acontecendo comigo? Jesus estava naquele barco, em meio à tempestade, e ele ele acorda, acalma a tempestade e lança uma pergunta: vocês não têm fé? E o que Deus estava falando comigo, com você essa noite: eu tenho permitido tempestade na sua vida, para que você exercite a sua fé. Irmão, mas não é na fé naquilo que você alcança, é na fé no sobrenatural de Deus. Deus, ele te dá dando a oportunidade de acalmar esse vento. E você está olhando e falando assim: eu acredito que Jesus dorme e não vê o que eu passo. Mas você vai sair daqui hoje entendendo que Deus te precisa preparar com tempestade, para que você possa agir na vida de pessoas. Aleluias. O mar se acalma, e a Bíblia diz que eles chegam em outro lugar, na outra margem. Irmão, se Deus falou que esse problema vai ser resolvido, entenda que independente das tempestades, você vai chegar lá. Aleluias. A semana passada eu falei sobre um pai que tinha um filho endemoniado, e esse pai assertivamente leva ele até Jesus. Versículo 26. Mas irmãos, e aqueles que não têm ninguém? E aqueles que não têm alguém que possa levar? Se não tem alguém que possa levar, Jesus vai levar você até essas pessoas. Onde Deus tem te levado? Você tem sido aquele que apresenta Jesus, ou você tem sido pedra de tropeço? Irmãos, há uma expectativa de Deus sobre nós, porque Ele falou assim lá em Atos 1:8: e descerei sobre vocês o meu Espírito, para que tenhais poder, e sejais as minhas testemunhas. Lucas 8:26. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, que fica na frente para a Galileia. Logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônios, que havia muito não se vestia, não se habitava em casa alguma, porém vivia nos túmulos. Entenda, irmãos, que o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus sai de um lugar, vai para um povoado, sim ou não? Nesse povoado tinha bastantes pessoas, tinha economia, mas tinha uma pessoa que era muito conhecido. Irmãos, porque você é muito mais conhecido pelos seus erros do que pelos seus acertos, sim ou não? Você grava muito mais a vergonha que você proporciona, sim ou não? Agora você imagina uma pessoa que não se vestia, não morava em casa e vivia nos túmulos. Será que esse seria a pessoa que a gente procuraria? Se Jesus nos mandasse? E engraçado que ele vai até Jesus, sem roupas, sem casa, habitando em sepulcros. Irmão, quantas pessoas tem uma casa, mas não tem um lar?
Quantas pessoas que aparentemente são vivas, mas vivem como se estivessem mortas, em túmulos. E o que Deus está falando para mim e para você é: irmão, não é para você sair procurando alguém nu na rua. Se isso acontecer, Deus vai querer que você honra, sim. Mas existem pessoas que não têm mais casa, porque o inimigo roubou o casamento, roubou as finanças, roubou a dignidade, e muitos deles estão nas ruas. Às vezes são ex-pastores, ex-obreiros. Lá em São José do Rio Preto tem um trabalho muito forte de uma igreja. Até o Covid levou esse pastor, mas ele tirou centenas de moradores de rua, e para surpresa de todos, a maioria eram evangélicos. E Deus restaurou essas pessoas. Irmãos, nessa manhã Deus está dando uma responsabilidade nossa com o sofrimento alheio, para aqueles que a sociedade marginaliza, e pior, talvez, aqueles que a própria igreja marginaliza. Não tem a roupa adequada, não tem a casa, mas Deus veio para esses. Próximo. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me Quando vocês vêem esse texto, não parece que Jesus que chamou ele, sim ou não? Porque olha só, ele chega, ele se prostra até Jesus e fala: o que queres de mim? Havia um homem que viu Jesus e já foi ao encontro. Entenda que Deus, Ele faz coisas na tua vida que você não vai entender. Ele vai aproximar situações de você difíceis, mas é Ele falando: eu trouxe isso até você, você vai conseguir resolver. Irmãos, como é difícil você ajudar aquele que difere, aquele que zomba, até reconhece que Cristo é na tua vida. Essa semana eu recebi uma ligação, falando assim: Cristiano, vamos orar por uma pessoa, ela está enferma, ela está com câncer, e eu ofereci uma oração para ela, e ela não quis que eu orasse por ela, porque ela não é da nossa fé, mas vamos orar para ela, para que Deus tenha misericórdia dela, que Deus alcance ela. Aquilo para mim, eu falei: olha só, uma pessoa realmente convertida, que mesmo sendo humilhada, a pessoa falando: eu não quero a sua oração, ela, além dela orar, ela levantou intercessores para aquela pessoa. E às vezes no primeiro confronto que a gente tem, a gente já abandona pessoas. E engraçado que quando ele viu Jesus, gritou, se prostrou-se aos seus pés e disse: o que queres de mim comigo, filho, Jesus, filho do Deus? Romanos 14:11. Porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará. Aleluias. E toda língua confessará que eu sou Deus. Irmão, não interessa se é o Satanás, quando Jesus chega, ele tem que se prostrar. Não interessa se ele está oprimindo, mas quando Jesus chega, ele tem que reconhecer que ele é o Filho de Deus. E não interessa o problema que você está passando, porque quando Jesus chegar, eu não sei quais são as forças espirituais que você tem levantado contra você, mas há um Cristo que vai fazer ele se dobrar, e no momento oportuno, Deus vai te libertar. E talvez para surpresa de algum, o dia é hoje. Eu não sei, porque quando eu lia, quanto mais eu lia esse texto, Deus, Jesus, foi lá por uma pessoa. Então talvez você esteja aqui falando: será que é comigo? Irmão, não perca a oportunidade, traga esse Jesus para a tua vida, porque é por você que Ele trouxe essa palavra nessa manhã.
Ele sabe teu sofrimento, Ele sabe aquilo que tem te atormentado, Ele sabe que é mais forte que você. Mas Ele está te dando a oportunidade de, assim como o próprio demônio, reconhecer e falar: sei que és o Filho do Deus Altíssimo. E se você repetir as palavras que esse próprio falou: o que queres de mim? Se puder voltar lá. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés de alta voz: que queres comigo? Irmãos, às vezes o inimigo sabe mais conversar com Deus do que a gente. E a pergunta que Jesus está fazendo para nós hoje é: você já parou e perguntou: o que eu quero com você? Qual é a minha expectativa de você, nesse tempo, nessa cidade, nessa família? O que é que você está plantando? Qual o testemunho que você vai dar? Irmãos, o que eu acho mais interessante do diabo é que ele gosta de atormentar, sim ou não, mas ele não quer ser atormentado, maninho. Ele falou: olha aqui, ó, eu rogo, te peço, por favor, não me Irmãos, isso que é interessante, porque às vezes a gente acaba fazendo o que a gente não quer que faça com a gente. Irmão, toda vez que você estiver fazendo algo para alguém que você não gostaria que fizesse com você, quem está agindo na tua vida? Há um Deus que te dá a sabedoria de como lidar com pessoas. Irmãos, o caminho é fácil? Não. Mas existe. O caminho é Cristo. A verdade é Cristo. A vida é Cristo. Próximo. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Agora você começa a entender por que ele foi até Jesus. Irmãos, estava falando que ele chegou e chamou o homem, sim ou não? Não. Mas tem coisa que Jesus vai fazer na tua vida mesmo sem você saber. E é por isso que você está aqui nessa manhã. Porque Jesus acaba de dar uma ordem. Creia nisso. Em nome de Jesus. Todo principado, toda potestade, toda legião. Pai, aqueles que o Senhor escolheu, meu Deus, para libertar nessa manhã, Senhor. Que assim como o Senhor deu aquela ordem, meu Pai, meu Deus, começa a visitar a tua igreja, meu Deus, individualmente, Pai, com libertação nessa manhã. Meu Deus, vem trazendo esperança, vem trazendo renovo, Pai. Meu Deus, e naquele espaço que o teu Santo Espírito começa a encher e preencher. Começando por mim, Pai. Em nome de Jesus. Pois havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentadas, e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Irmãos, entenda, por que Deus permite um texto desse? Irmãos, quem aqui consegue quebrar a algema? Quem aqui diante de uma cadeia quebra e sai sozinho? Quem aqui diante de guardas consegue escapar? Deus está falando que todo esforço humano, mesmo que seja um esforço sobrenatural, não pode libertar do mundo espiritual. Irmãos, às vezes você tem orado pelo teu marido, você tem orado pela tua esposa, pelo teu filho, e ele não tem mudado. Irmãos, ele não tem força para se libertar sozinho. Há um só que pode tirar ele dessa situação. Aleluias. Irmãos, ele está aqui. Irmãos, é uma manhã onde Deus está te dando a oportunidade de crer que existe um mundo espiritual influenciando a tua vida. Irmãos, a igreja ela não pode caminhar no natural. Ela tem que entender para que ela foi chamada. Estes sinais acompanharão os que creem.
Em meu nome falarão novas línguas, em meu nome expulsarão os... Nós temos que trazer uma vida mais espiritual para dentro da minha casa. Chega em casa, a primeira coisa, ora, repreenda. Não deixa que o inimigo se apodere, porque olha só, muitas vezes ele tinha se apoderado dele. E muitas vezes, irmãos, o inimigo tem se apoderado de nós como marido, de nós como esposa, de nós como filho. Mas nós como discípulo, temos que levar a presença de Jesus nessas vidas. Próximo. Jesus lhe perguntou, qual o seu nome? Irmãos, você já não viu essa pergunta antes? No Antigo Testamento? Quando o anjo está lutando com alguém chamado Jacó, e ele pergunta qual o seu nome. Irmãos, esse homem era de um lugar, sim ou não? Ele tinha nome, sim ou não? Mas quem que responde? Meu nome é Legi? O diabo tem tirado tua identidade. Porque é muito mais fácil você ficar com o estigma. Qual o teu nome? Adúltero, nó cego, crentinho. Você tem perdido talvez quem você é. O pastor Gil citou o texto aqui, que está lá em João, que diz, aquele que creu, foi-lhe dado o direito de ser filho de Deus. Você tem o direito de ser filho. Não deixe ninguém roubar o teu nome. Não permita que o inimigo entre na tua casa e tire o nome do seu filho, tire o nome da sua esposa, tire o seu nome. Não permita que o inimigo agora comece a responder por você. Você sabe quando não é Deus falando através da tua boca. Quais são as palavras que têm saído? Não dê lugar ao inimigo. Não deixe ele se apoderar de você. Não deixe que ele haja e faça com que você seja uma pessoa reativa. Há uma necessidade de um amadurecimento, porque os dias são maus. Irmãos, Deus lançou o maior desafio para a igreja depois de Jesus, que é combater o diabo não com o poder de Deus, mas com o caráter de Deus. Porque se fosse com o poder de Deus, irmãos, quando você vê Jesus, Deus manda um anjo prender Satanás. Tem muita gente que acha que o inferno é do diabo. Não, ele vai estar lá junto com aquelas pessoas que também foram condenadas. O diabo não é dono de nada. O problema é vencer o diabo com o caráter de Deus. É dar outra face, é perdoar, é ter fome e sede de justiça, é ter lágrima nos olhos e dizer, bem-aventurado aqueles que choram. Aleluias. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. É não colocar esperança só nessa vida que é um sopro. Irmãos, até ontem você era adolescente, e pela misericórdia de Deus você está aqui. Há uma responsabilidade minha e tua de levar Jesus para as pessoas. E nessa manhã Deus pergunta para você, qual o teu nome? Quem tem respondido por você? Respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele. Próximo. Jesus lhe perguntou, e imploravam-lhe que não os mandasse para o... Irmão, até os demônios têm lugar que eles sabem que Jesus pode mandar. Gênesis 1, versículo 1 e 2. Olha só, a Bíblia fala assim, no princípio Deus criou os céus e a terra. 2. E era a terra sem forma e vazia, as trevas cobriam a face do... E no 3 ele vai falar, e Deus disse, haja,
Então ele não queria ir para um lugar lá no abismo, ele não quer ir para esse lugar onde só tem trevas e não tem a luz de Deus. Nem o Satanás quer ir para esse lugar. Volta lá, meu irmão. Obrigado pelo pessoal da mídia, excelente. Implorava que não lhe jogasse para o... Irmãos, não queira ir para lá. E não permita que aqueles que Deus te confiou vão para lá pela nossa omissão. Que a gente não seja pedra de tropeço. A Bíblia diz, ai daquele que por ele vier os escândalos. Próximo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles. E Jesus lhe deu. Irmãos, eles podiam entrar nos porcos? Se eles tiveram que pedir permissão, não. Então quem impedia? O próprio Deus. Mesmo aquele povo, Deus já sabendo o que ia acontecer, que vocês vão ver o texto lá para frente. Mesmo assim ele protegia a economia daquele lugar. Mesmo que não tinha ninguém para aquele homem que pudesse levar Jesus, Jesus vai lá por causa de um homem. Aonde Deus está te levando? Próximo. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Irmãos, o inimigo veio para matar, roubar. O que ele queria fazer com aquele homem desde o início? Matar. Por que não matou? Porque o mesmo que não deixava que aqueles demônios entravam nos porcos, também não deixava que aquela vida fosse ceifada. Há pessoas que Deus está segurando, esperando que você atue e que no nome dEle alcance a libertação. Próximo. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade. O que aconteceu que eles contaram? Teve duas coisas que aconteceu nesse texto, sim ou não? Eles viram uma conversa daqueles que todo temiam com Jesus. Viram que ele era endemoniado. Viram que o demônio teve que se prostrar. E viram que o demônio foi permitido entrar nos porcos que se lançaram no abismo. Irmãos, a mesma situação pode ser contado da parte positiva quanto da parte negativa. Porque muitos vão se sensibilizar mais com os porcos do que com uma vida salva. Muitos vão se sensibilizar mais com as perdas materiais desse mundo do que uma pessoa vivendo em túmulos. E Jesus está hoje falando, ei, aonde está o teu coração? Porque, irmãos, é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro em si, mas ele não pode ocupar o lugar de Deus na sua vida. Próximo. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem a quem haviam saído os demônios estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Irmãos, tem gente que só vai ver o resultado final. Porque tem gente que vai ficar vendo um milagre depois que aconteceu. Tem gente que só vai sair para contar o que o outro fez. E aqui não foi diferente, eles foram ver o que tinha acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem havia saído Irmãos, a primeira coisa que as pessoas vão começar a notar
é que haverá uma mudança de comportamento seu. Quando Deus começar a te libertar de verdade das influências do inimigo, a primeira coisa que as pessoas vão falar: meu Deus, houve mudança. Se havia alguma coisa que não era de Deus aqui, irmãos, ele falava que essa pessoa era nu, sim ou não? Trazendo para os dias de hoje, como as pessoas têm se vestido? A primeira coisa que depois as pessoas vão mostrar o teu comportamento é: como você tem se vestido? Aquela foto reflete Jesus? Ou você está estimulando olhares de outros homens ou de outras mulheres? Irmãos, nós não podemos ser pedra de tropeço. A igreja não pode ter o mesmo comportamento do mundo. O número de divórcios na igreja não pode ser o mesmo do mundo. Nós não podemos estar em escolas diferentes e ter uma mesma nota. Se nós estamos aprendendo a verdade, nós não podemos nos comportar como uma mentira. Qual o exemplo que a igreja de Alta Floresta está dando? Irmãos, aqui ninguém está sendo exemplo, porque o exemplo é Cristo. E o que eu estou falando é que há influências que vão fazer você ficar nu. E às vezes você está achando que o nu é de ficar pelado. Não, nu é de você reconhecer os seus pecados. Porque quando Adão peca, ele se esconde de Deus e Deus fala: ô Adão, onde você está? Ele fala: não, eu estou aqui atrás porque eu estou nu. Ué, mas ele não conversava nu com Deus todo dia? Irmãos, o pecado vai te trazer vergonha. E vai fazer você se afastar de Deus. A serpente vai fazer com que você perca a tua intimidade. Mas Deus não mudou. Deus estava lá para conversar com Adão, falando: Adão, eu estou aqui, eu não mudei. E se talvez tenha algo que te envergonha nessa manhã, Deus está falando: ei filho, volta. Porque eu sei o que te influenciou a cair. Eu sei as pombagira, eu sei as coisas que levaram você a cair. Mas nessa manhã, manhã de libertação, onde Deus te coloca vestes novas. Porque, irmãos, tem coisas que a gente vê e fala: não é possível essa pessoa ter cometido aquele crime, ter feito aquela coisa, sim ou não? Por quê? Porque quando a pessoa está sob influências espirituais, olha o que ele fala: e ele estava em perfeito juízo. Se ele estava em perfeito juízo, depois que foi liberto, o que o inimigo faz? Tira o nosso perfeito. E é por isso que você não valoriza a tua esposa. Talvez é por isso que você não valoriza o teu marido. Talvez é por isso que você não valoriza o seu emprego. Talvez é por isso que você não valoriza a tua igreja. Talvez é por isso que você não valoriza o seu ministério. Porque há algo na sua mente fazendo que você perca o perfeito juízo do que Deus tem para mim e para você nessa terra. Há um Deus que quer nos dar lucidez. Há um Deus que quer nos tirar da vergonha da nudez do pecado e nos colocar veste nova. Irmãos, quando aquele filho pródigo voltou, o pai dele tinha o que para ele? Vestes novas. Deus está aqui chamando filho pródigos nessa manhã. Eu sei que está sendo filmado, então talvez você fale: mas será que é para mim essa palavra? Mas eu tenho certeza que assim como Jesus ventou até chegar naquele lugar, essa mensagem vai alcançar aqueles que Deus quer falar no seu íntimo. Há vestes novas aqui nessa manhã. Há perfeito juízo novamente. Há abertura de mente, renovação de mente, assim como está lá, falando: ei, não vos conformeis com esse mundo, mas renovai a vossa mente. Há uma renovação de compromisso com Deus aqui nessa manhã. Irmãos, Deus está te chamando para o altar. Deus está te chamando para o altar. Vai adorar? Adora de verdade. Irmãos, vai pregar? Prega a verdade. Vai testemunhar?
testemunhe realmente o que Deus tem feito na tua vida. Aleluias. Não se amolde aos padrões desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há uma boa, perfeita vontade de Deus, mas isso nós temos que ter o perfeito juízo novamente em nós. Próximo. Lucas, não, lá em Lucas, irmão. Aleluias. Lucas 8, isso. Os que o tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Próximo. Então todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Entende, irmãos, que tem dois tipos de sentimento em relação a Deus. Tem o temor a Deus, que é o princípio da sabedoria. E tem o medo, que é um espírito de covardia. Irmão, se essa palavra te traz medo de não fazer o que você está fazendo, ainda há um inimigo agindo na tua vida. Mas se essa palavra te dá temor, e você vê que é uma palavra de sabedoria para a tua vida, creia que o Espírito Santo está trazendo, te revelando uma nova caminhada a partir de hoje. Muitas pessoas têm medo de seguir Jesus pelo que pode perder. Você sabe por que eles não quiseram que Jesus ficasse lá? Porque eles perderam. E tem pessoas que falam, eu não vou seguir Jesus porque eu não vou poder fazer isso, eu não vou poder fazer aquilo. Eu estava acostumado a fazer negócio assim, agora eu vou perder. Então prefere que Jesus tome o barco e vai? Um porco teve mais ação naquela vida daquelas pessoas do que a libertação de uma pessoa que quebrava correntes, que andava em túmulos, que se cortava com cascos. Irmãos, o que tem te sensibilizado? Irmãos, Deus, Ele usa situações para nos sensibilizar. E não entrando de novo no mérito lá de Israel, mas qual é a sensibilidade que nós estamos tendo com os horrores da guerra? Porque você falar assim, mas Jesus está voltando, eu estou salvo. E aqueles que não conhecem Jesus ainda? E os próprios judeus que não conhecem Jesus, como foi bem lembrado pelo pastor Gil, que ainda não entenderam que o Messias já veio. Há uma responsabilidade minha e tua. Esses discípulos tiveram que enfrentar uma viagem, enfrentar a tempestade, receber a ingratidão de um povo, mas sair com um homem liberto. Irmãos, uma alma vale mais que o mundo todo. Tem muita gente querendo pescar de arrastão, sim ou não? Irmão, o lambarizinho também dá uma boa fritada. Deus está falando, ei, começa com 1, passa para 2, depois você chega no 3, no 4, porque se eu te dei o talento, pode ter certeza que eu vou dar condição de você multiplicar. Próximo. O homem de quem haviam saído os demônios suplicavam-lhe que os deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora dizendo, presta bem atenção, irmãos, aqueles que são libertos com Jesus, naturalmente, quer caminhar com Ele, quer ir aonde Ele vai, quer andar com os seus discípulos. Qual o desejo que você tem de entrar no barco de Jesus? Aleluias, o pessoal do louvor puder vir para cá. Qual o desejo que você tem, depois de tudo que Jesus já fez na tua vida, você fala, não, vou caminhar com o mestre.
Irmãos, e essa é uma palavra, não é de afronta, mas é de confirmação do teu chamado. Davi falava: o que poderei dar eu por todos os benefícios que Deus já tem comigo? E às vezes a gente acha, irmãos, que a gente olhar e falar assim: não, agora eu vou andar com Jesus, eu vou para a África, eu vou para os Estados Unidos, eu vou para não sei aonde. E Jesus o mandou embora dizendo: próximo, volte para casa. Aleluias. E conto quanto Deus fez a você. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Irmãos, o primeiro lugar que as pessoas precisam reconhecer a tua mudança é a sua casa. O primeiro lugar que vai te dar credibilidade daquilo que você crê é aquilo que você vive dentro das quatro paredes. É aquilo que você é como pai, como mãe, como filho. Então Deus está falando comigo, com você nessa manhã. Seja essa pessoa liberta primeiro dentro da sua casa. Que quando você for dentro da sua casa, você vai começar a anunciar na cidade inteira. Irmãos, a pessoa que mais fala de você, você pode ter certeza, vai ser sua esposa. Ela vai ser o termômetro de você na sociedade. Você, marido, vai ser o termômetro da tua esposa. Os filhos vão ser o termômetro dos pais. Então, os primeiros a falar da sua fé vão ser aqueles que convivem com você. E se você tiver coragem, sente hoje com a tua esposa e pergunte para ela: o que você tem falado de mim? Para aquelas pessoas que você confia no secreto. Como sou como marido, como sou como esposa, como filho, como servo, como pastor. Porque a primeira pessoa que vê eu pregando é a Daiane. Ela vai falar para mim: olha, esses dias ela falou assim para mim: você está falando muito, sim ou não? Sim ou não? Eu nem percebi. Então é uma pessoa que te quer o bem. Por quê? Porque quer que você melhore. Aleluia. Aleluias. A nossa igreja, ela tem que ser referência como família. Nós não podemos viver o que o mundo está vivendo. Deus te chamou aqui hoje porque Ele quer te levar para casa diferente hoje. Eu não poderia deixar de fazer um apelo aqui nessa manhã, porque eu sei que esse vídeo vai alcançar pessoas também. E se você entendeu que há um Deus, há um Jesus, que enviou aqueles discípulos para que fosse libertar um homem, talvez nessa manhã é o dia que Deus está te chamando e dizendo: ei, você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Se você quiser aceitar Jesus hoje como seu único e suficiente Salvador, levante sua mão. Eu quero orar por você. Aleluia, Deus abençoe a vida de vocês. Há mais alguém aqui que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Assim como aquele casal fez ali. Há alguém mais aqui que quer aceitar Jesus? Ou quer se reconciliar com Deus? Estava fora dos caminhos, talvez até por influência espiritual, mas entende que hoje chegou a libertação na tua casa. Há alguém aqui que quer se reconciliar com Jesus nessa manhã? Levante sua mão, que eu quero orar por você. Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Jesus foi lá por causa de um homem
Aleluias. Aleluia. E Deus alcança aqui nessa manhã um casal para ele, Pai. E há uma reconciliação, meu Deus, contigo, Pai. Deus, em nome de Jesus, Senhor. Meu Deus, perdoa os pecados, meu Pai. Meu Deus, daqueles, meu Deus, que até então não tinha entendido, Senhor. Que precisavam caminhar contigo e sem o Senhor não poderiam herdar o reino de Deus. Mas, Pai, nessa manhã escreve o nome deles no livro da vida, Pai. Meu Deus, prepara para eles, meu Deus, uma nova caminhada. Aproxima deles, meu Pai, as pessoas certas, afasta as erradas. Meu Deus, dê para eles uma unção diferente. Coloca também, meu Deus, diante de Ti a sua serva, Pai. Para que ela, meu Deus, para agora, Senhor, nunca mais venha se desviar dos seus caminhos, Pai, nem para a direita, nem para a esquerda. Meu Deus, coloca, meu Pai, nos pés dela, meu Deus, o Evangelho da paz. Senhor, coloque em todos nós, meu Pai, o capacete da salvação. Meu Deus, a couraça da justiça, meu Pai, o cinturão da verdade. Aleluia. Teme porque se eu estou Aleluia. guardado. Obrigado, Deus. Obrigado, meu Deus, porque eu sei que são batalha. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Aleluia. Eu creio em Ti. São lágrimas sinceras, Pai. Haja o que Meu Deus, continue, meu Pai, derramando o Teu Espírito nessa igreja. Meu Deus, que essa palavra, meu Deus, venha germinar, meu Pai, no coração dos Teus filhos, Pai. Começando assim por mim. Meu Deus, que uma nova história, meu Pai, espiritual, meu Deus, começa a ser escrita, Pai, na vida de cada um aqui. Meu Deus, em nome de Jesus. Meu Pai, eu profetizo cura. Eu profetizo libertação. Eu profetizo restituição. Meu Deus, eu profetizo, meu Deus, perdão, Pai. Eu profetizo, meu Deus, um fortalecimento físico, emocional. Meu Deus, visita os casamentos, Pai. Visita, meu Deus, o relacionamento entre os pais e os filhos, Pai. Aleluia. Converta, meu Deus, o coração dos pais aos filhos, filhos aos pais. Senhor, derrama a Tua unção sobre a liderança, sobre os seus pastores, Pai. Meu Deus, mas arma a Tua igreja, Pai. Meu Deus, que a igreja de Alta Floresta, Pai, seja reconhecida, meu Deus, pela sua espiritualidade, Pai. Meu Deus, pelo seu agir, pelo teu mover. É o que eu te peço nessa manhã e lhe agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém.